noite. Caso alguém esteja entrando, Sensei Paulo, aguardando aqui. Sensei Farias, na verdade, a nossa live aqui. Oi, Cris, boa noite, meu amor, tudo jóia? Aguardando só aqui. Opa, vamos lá. Sensei Farias, tudo certinho, Sensei? Graças a Deus, tudo bem. Tá me ouvindo direitinho? Estou te ouvindo bem. E você? Tá, seu áudio tá um pouquinho baixo. Vou falar mais alto, será? Não, aí já ficou legal, só que tá mostrando assim, ó. Aí, tá de boa. Então, Sei quando Sensei, estiver tá. bom. Oi? Tá bom aí agora? Não, tá bacana, agora tá tranquilo. Como é que estão aí as obras? Tá tudo tranquilo? Sim, tudo bem, progredindo bem, tá cansativo. Sei, sei, tá bem puxado, porque nós Sim. estamos fazendo no ritmo acelerado para quando o governador dá o aval aí para que possa voltar a funcionar, a gente já esteja em condições de funcionar, né? Como a gente Sim, não tem mas. uma data prevista, nós estamos acelerando, contando que a Certo. qualquer momento ele possa liberar. Aham, tranquilo. É aquela velha história, né, Sensei? Você vai fazer tudo e ainda vai faltar alguma coisa, mas vamos fazer o que der, né? Chegando lá Sempre, o mais próximo do perfeito. sempre vai faltar. Olha, Alessandra, lamento, mas só vai ficar maravilhoso quando a gente for ir visitar, porque aí junta as energias tudo e benze o local e baixa a chancela. Vai Vai ficar ficar muito bom. bonito, mas maravilhoso quando a gente chegar lá. Com Oi, certeza. Vamos fazer uma oi, grande festa na inauguração. oi, Cris, eu também te amo. Deixa eu responder a namorada, né? Porque senão já viu, ela dá as contas. Cissei, Muito bem. então, vamos começar aqui a nossa live, né? Foi um prazer realmente a sua receptividade aí sobre o convite. A ideia da nossa live é simplesmente falar sobre o senhor, conhecer, né, você como pessoa e, claro, não tem como a gente não falar no meio disso de karatê, né, que é a grande paixão da vida da gente. Eu acho que a gente fez muita coisa, mas o karatê tá sendo o nosso carro-chefe aí, né? Com certeza. Ó, o Sensei Gervan diz que está ansioso aí para conhecer o dojo novo e com certeza a gente vai ter aí vários treinamentos, né? Vamos reunir a galera aí e sempre dar aquela força para estar sempre muito cheio, né? De energia, de resultado. Eu acho que a união realmente nós fazemos isso funcionar com certeza, né? Com Sensei, certeza. para começar, né, eu gostaria de pedir ao senhor que falasse aí quem foi o Farias, né, no início da sua vida, na sua infância, sua juventude, para que as pessoas conheçam um pouco sobre você, né? Aí, até um determinado momento, a gente vai acabar entrando no karatê, porque eu acho que é meio impossível não entrar. Mas, fique à vontade. Bom, vamos lá. O meu nome, para quem não conhece, é Ceicei Farias, mas o primeiro nome é estrangeiro, Livelme, né? Um nome complicado um É, pouco, então as pessoas lá da Ceilândia, optaram por né? chamar de Farias. Tá certo. É, eu, desde criança, sempre gostei de esportes, né? E a minha, a minha infância foi uma infância muito boa, graças a Deus, né? Mesmo não tendo conhecido a minha mãe de sangue, mas eu tive um bom pai que me criou, me educou, né? E sempre esteve junto com a gente, sempre esteve ao nosso lado, meu, da minha irmã. Com o tempo ele arrumou uma companheira, que foi a pessoa que nós aprendemos a chamar de mãe, que nós aprendemos a respeitar como mãe, porque o ditado é certo: mãe e pai não são aqueles que põem no mundo, mas são aqueles que criam com amor, né? Sim, E com certeza. ela criou muito bem também, sempre foi uma pessoa muito dedicada, e eu tive uma infância completa. Eu não posso dizer que eu fui uma criança que não teve pai ou que não teve mãe, porque eu Sim, tive, né? E sempre fui uma pessoa muito imperativa, como alguns aí já devem saber, né? Eu sou um cara inquieto, eu não consigo ver, ouvir sem fazer, sem falar, eu não consigo ficar parado. Eu gosto de estar em movimento, eu gosto de estar fazendo as coisas. E isso aí vem sim. desde criança, sempre fui assim, né? Bom,
Foi Eu um garoto muito agitado, assim, do tipo de arrumar encrenca, fui de um brigar na garoto rua. muito agitado, Ó, brigão. Karatê Hard Eu, entrou aí, se eu, prepara para as perguntas. eu melhorei bastante. Na Sim. verdade, a minha personalidade mudou bastante com o nascimento do meu segundo filho, né? Até antes do meu filho, uns 12, 13 anos atrás, eu era uma pessoa bem agitado mesmo, bem nervoso. Para mim, tudo era resolvido no grito, na porrada, na tora, não era de muito diálogo. E depois que o meu filho nasceu, a minha mentalidade mudou bastante com o nascimento dele, né? Eu me tornei uma pessoa mais calma, mais compreensiva. Ainda continuo agitado, mas essa agitação não é mais para o lado da agressividade, mas é uma agitação do lado de querer fazer as coisas acontecerem, né? Sim, sim, Eu entendi. não gosto de esperar muito, sei, Heitor sabe bem disso, né? Que ele fala assim, o Farias, quando a gente fala para ele que vai fazer, ele já está fazendo, né? Eu não gosto muito de esperar, né? O E mundo precisa um pouco disso. quando eu era mais novo, mais ou menos com 12 anos, foi quando eu conheci o karatê. Com Nós 11 ou morávamos 12? com 12 anos. Ah, Nós sim. morávamos em Sobradinho, mais ou menos em 1984, 83, por aí. Nós morávamos em Sobradinho, na quadra 5, né? E eu conheci o karatê através do Sensei Emival, na antiga Cisne, que ficava Uhum. na quadra central de Sobradinho, né? Então eu fui para lá, comecei a treinar karatê lá na Emival, na Cisne com Emival, com Sensei Emival, mas eu só fiquei um ano, não cheguei nem a graduar lá. Daí de lá meu pai resolveu mudar para Planaltina, para onde nós moramos hoje, né? Sim. E aí, então eu tive que sair lá, porque não dava para morar em Planaltina e treinar em Sobradinho, né? Então eu vim para Planaltina, e em Planaltina eu conheci o Sensei Moraes, né? E através do Sensei Moraes eu voltei a treinar o karatê. Nessa época também conheci o Sensei Jackson, que era aluno do Sensei Moraes também. Na época já era graduado, se eu não me engano, faixa laranja. Acho que era faixa laranja já o Jackson, né? E nós treinamos com o Sensei Moraes durante muitos anos. Ele foi meu Sensei durante muitos anos, graduei com ele. E depois ele resolveu que não ia mexer mais com karatê e foi embora para o Maranhão. Só que Sim. nessa época já estava abrindo aqui em Planaltina também a Academia Gênesis, do Uhum. Sensei Evandro, né? Então a grande maioria dos atletas migraram do Moraes para o Evandro, né? E continuamos treinando com o Sensei Evandro durante um bom tempo, até eu cheguei até a faixa marrom e desanimei, do nada. Não quis mais treinar, Mas né? você tinha, quando você começou, você tinha essa meta, por exemplo, que inicialmente a gente tinha a meta de chegar na preta, né? A ideia era, eu quero ser faixa preta. Você Todo mundo começou que com essa. começa, né, Cecília? Todo mundo que entra pro karatê, ele tem a ideia de ser um faixa preta, né? O cara Sim. já entra com essa ideia. Mas E eu por que cheguei você bem acha que você perto, desanimou? Sensei, foram aparecendo outras coisas, outras atividades, né? Sim, sim. Eu fui me envolvendo com outras coisas e o karatê foi ficando para segundo plano, para terceiro plano, para quarto plano, e aí no final das contas eu acabei deixando de lado mesmo. Eu Entendi. passei 17 anos afastado. Bem nessa época, nesse período, desses 17 anos que eu fiquei afastado, foi a época que o karatê começou a despontar muito no sentido de competição, né, Sim. de participar Uhum. de eventos, essas coisas, e era a época que eu estava bem afastado, eu não, nem treinava karatê mais. Entendi. Então, as pessoas hoje me veem e falam assim, mas eu não lembro de você em competição, não lembro você em campeonato. É porque na época que eu treinava karatê, nós não tínhamos muito foco nesse negócio de competição, Sim. né? As competições eram poucas,
e nem eram todos que podiam, que tinham condições de competir, de E participar. era muito aquela coisa de academia mesmo, né? A gente vivia mais lá dentro, né? As competições eram até mais internas. Aham. Na, na minha época, eu levei muito tempo para graduar, porque é a sua época também, é a época, não sei se então, Sim, porque nós já sim. conversamos sobre isso e nós já falamos que a mesma história, a história é a mesma, né? De que os professores naquela época eles reprovavam os alunos. Hoje não, né? Sim, Hoje dificilmente o professor reprova um aluno, faz exame, mas na nossa época aí, logo no nosso começo, os professores reprovavam, sim, a né? gente Eles tinha reprovação, né? reprovavam e os professores faziam questão muitas vezes de reprovar mesmo, que era para forçar o aluno a fazer mais de um exame. Tinha aquele skill que colocava na Sim, faixa, né? eu Você passei por era essa faixa época vermelha, também. estava fazendo exame para faixa laranja, aí você reprovava, ganhava um quilo, aí tentava de Sim. novo, reprovava, ganhava outro até uma determinada quantidade para poder pegar a faixa. E nisso você Aham. estava sempre pagando exames para os professores, né? Sim. Vamos entrar nessa questão, que era coisa do passado, né? É, não, mas Mas isso aí era uma prática, assim. demorava-se muito para pegar uma graduação. Era assim, 2 anos, às vezes ficava até mais de 2 anos na mesma graduação para poder trocar. E nós Aham. vemos que hoje não, hoje tem uma facilidade muito grande, os atletas competem o tempo todo, né? Estão sempre disputando, estão sempre Sim, aprendendo, aperfeiçoando, através das competições, através dos treinamentos que hoje são muito mais avançados do que na nossa época, acredito. sim. E facilitou muito. Por isso, hoje, os alunos eles entram com a faixa branca e às vezes nem chegam a desistir porque não demora tanto tempo para atingir a graduação de faixa preta. Já na minha época, demorou muito tempo. Eu levei muitos anos para chegar à faixa marrom. E Sim, quando eu mas cheguei à faixa marrom, durou bastante. eu já estava Saturado. meio que saturado, exatamente. Né? Por isso, eu fui me afastando. Sim. Nesse meio tempo, eu pratiquei outras artes, eu procurei outras artes, eu treinei jiu-jitsu, eu aprendi algumas coisas do judô, porque eu tinha a ideia de disputar vale tudo. Como eu era muito brigão, né, Aham. e muito explosivo e tal, eu falei, eu vou canalizar isso A raiva pra lá. num local onde realmente eu possa colocar para Bater. fora, né? É isso, Então, é uma tática, eu, né? eu, eu fui aprendendo outras modalidades para poder usar tudo isso. Eu cheguei a disputar aqui em Planaltina e no Guará, que foram os lugares que tiveram Vale Tudo. Aqui em Aham. Planaltina teve um que não chegou a terminar porque a arquibancada, o pessoal na arquibancada saiu na porrada todo mundo. E aí Ai, o ai. evento não acabou. E no Guará não foi diferente. A mesma coisa. Teve o evento no Guará e aí o pessoal das torcidas começaram a se desentender, saiu todo mundo na porrada, virou aquela briga generalizada e no final das contas não acabou o evento também. Em Planaltina eu participei de 2 lutas, por Vale Tudo, né? Que era Vale Aham. Tudo mesmo. Era uma coisa bem brutal. Hoje tem muita regra, tem muita técnica, tem uma mistura de muitas artes. Naquela época era mais a brutalidade mesmo, e caía para dentro e saía na porrada e quem ficasse em pé De pé ganhava. ficar. É verdade. Era bem assim, né? E no Guará eu não cheguei a fazer nenhuma luta, porque antes de começar a minha luta, o pessoal acabou com o evento. Nossa. Em Planaltina É, acontece. Eu lutei uma luta, ganhei. Na segunda luta, eu subestimei o adversário, uma coisa que eu ensino muito para os meus alunos. Aham. Nunca subestime seu adversário. Né? Na É, época, a gente aprende, né? Com a vida, a gente aprende isso. eu pesava quase 100 quilos, era bem bombadão, né? Aham. E lá não tinha categoria, era por sorteio. Né? Nossa, absoluto, então. Era sorteio, sorteava e você era sorteado e ia para porrada, caía para dentro. Resumindo, me sortearam lá e sortearam com um rapaz bem magrinho, sabe? O cara bem magrinho mesmo. E eu Aham. olhei para o menino e falei assim, cara, eu vou amassar esse menino todo, né? Eu bombadão, doido para machucar alguém.
Falei, vou atropelar esse garoto. Subestimei o meu adversário. O cara era faixa preta de taekwondo e o cara era bom pra caramba. Aham. Sei, para resumir, eu só lembro que eu fui para cima, não lembro de mais nada. O pessoal, é verdade, o pessoal filmou e aí depois me mostraram a filmagem e ele me deu um chute. Eu só via, eu nem vi o chute, na verdade, eu só desmaiei. Eu acordei 3 minutos depois, com o bombeiro me acordando, né? E eu querendo voltar para a briga, os caras, não, já acabou, filho. Fica quieto aí, pronto. Sossega, calma. E eu subestimei o adversário, né? Eu O olhei Sensei e... to... mas isso aí, Sensei, de qualquer forma, assim, são fases da vida, né? Aí Sim, você retornou ao Karatê quando? E o Sensei Heitor já fez a primeira pergunta, por que que você escolheu o social? Mas eu acho que essa pergunta vai vir depois de uma outra. Eu quero saber primeiro como é que você voltou para o Karatê e quando você assumiu a postura, aquela ideia assim, peraí, eu vou dar aula, né? E aí, por que que você escolheu o social e não uma academia que te desse uma renda, né? Porque eu acredito que no caso, seu trabalho não tem a ver com o karatê em si, né? No caso. Mas, resumindo, quando você voltou, quando você assumiu o papel de sensei, e por que que você escolheu o social, né? E não como se fosse um sustento? Acho bom, que vamos deu lá. para emendar as três. Sim. Quando eu voltei, o meu filho, o meu filho caçula, né, eu tenho 2 filhos, o mais velho Uhum. não mora comigo, o mais novo mora. Esse mais novo, ele chegou para mim e falou assim, pai, eu quero fazer karatê, eu quero lutar karatê. E aí eu pensei, cara, eu não vou pagar uma academia, porque essas coisas acontecem assim, eles são muito de veneta, né? Sim. Eles quer, daí a pouco não quer mais. Como aqui em Planaltina tinha o projeto do professor Jackson, que era um amigo meu, e que com quem eu já tinha treinado na época do Sensei Moraes e tudo, e o Sim, Jackson sim. já mexia com o projeto já há bastante tempo, então eu levei o meu filho para treinar karatê lá com ele nesse projeto social, né? O projeto do professor Jackson. Aí o que acontece? Eu cheguei na escola onde o Jackson dava aula e ele tinha 6 alunos lá treinando com ele. E o meu filho foi para lá, e aí a minha sobrinha, que viu meu filho indo, também quis ir, aí acabei levando ela também, ela entrou junto Uhum. com ele. E eu ficava indo levar eles para eles treinarem. Eu não estava treinando, eles que treinavam, eu ficava assistindo o treino. E sempre o professor Jackson interrompia para falar alguma coisa, falava, ó, tá aqui o Farias, que é da minha época, que presenciou isso, que vivenciou isso e tal, a gente passou por isso, e ele dava exemplos e me colocava como testemunha dos exemplos, né? Entendi. E eu acompanhando os meus meninos lá. Aí um dia o professor Jackson pegou e falou para mim, Farias, por que que você não volta a treinar, né? Não vem para cá e treina? É até bom que você vai motivar os meninos, né? Se você treinar junto e tal. E eu ainda fui meio relutante, porque já fazia muitos anos, tinha praticamente 17 anos que eu não treinava karatê. Eu Sim. ainda fiquei meio relutante em não querer entrar, Retornar, né? voltar, né? Mas aí ele acabou me convencendo. No final das contas, eu fiquei sabendo que ele me convenceu porque ele queria passar o cajado para mim, queria jogar a bola de ferro na minha mão, né? Ou seja, Bom, colocar você como o carro-chefe e ele só ficar isso, lá, né, por me trás. colocar Sim, lá. Por entendi. quê? Quando eu cheguei no projeto do professor Jackson, ele dava aula no pátio da escola. Vocês sei, só tinha uma lâmpada acesa, era praticamente no escuro. Aí eu falei assim, Jackson, como é que você consegue dar aula no local assim, cara, sem iluminação, escuro desse jeito? Ah, eu já falei com o diretor, mas o diretor falou que não tem e tal, e tô aguardando. Aí eu falei, ó, cara, o diretor, ele é muito meu amigo, o diretor da escola, eu vou falar com ele para ver o que a gente pode fazer para resolver essa questão da iluminação. Aí falei com o diretor da escola, ele falou, Farias, o que eu preciso aqui, cara, na verdade é só de um profissional
que faça o serviço, porque a Fundação Educacional ela não disponibiliza esse tipo de funcionário, né? Então, eu tenho material, mas eu não tenho a mão de obra. Aí Entendi. eu falei com um rapaz que é eletricista, pedi para ele ir lá, olhar o material, ver o que ele podia fazer e colocar a iluminação no local. Aí esse rapaz foi. No próximo treino, depois disso, quando nós chegamos lá, estava de dia. Então, o cara colocou luz em tudo quanto foi lugar lá, o pátio ficou de dia. O treino Resumindo, era só noite, mas faltava quem fizesse. só faltava quem tivesse a iniciativa. Entendi. Aí eu continuei ajudando sem treinar, né? O professor Jackson ele devia muito kimono, faixa, certificado, principalmente certificado, que é o que eu considero mais importante. Porque não adianta, Sensei, eu pegar um aluno e falar para ele assim, ó, você está autorizado a usar uma faixa verde, sem fazer exame com esse aluno, eu não examinei, eu não vi a capacidade técnica dele, eu não vi nada, eu não tive condições nenhuma de avaliar esse aluno para poder mudar a graduação dele. Mas já que eu fiz, o mínimo que eu Sim. deveria fazer era dar um certificado para ele que comprovasse que ele realmente Era atingiu faixa aquela verde. graduação. Sim. E aqui acontecia muito isso com o professor Jackson, né? Ele mudava as faixas dos alunos, não fazia exame, e mudava a faixa, autorizava o aluno a Ele, usar a faixa, mas não dava ele certificado só nenhum. outorgava, no caso, né? Sim, não dava certificados, né? E quando eu cheguei aqui, tinha muita gente que tinha graduação alta até, que não Sim. tinha certificado nenhum que provasse aquela graduação. Então eu Entendi. comecei a criar o certificado, aí eu pegava todos os dados dos alunos e fazia todos os certificados e pedia para o Jackson assinar. E entregava o certificado para os alunos, né? E nisso eu fui comprar um kimono para o meu filho, acabei comprando um kimono para mim também, e voltei a treinar devagarzinho, só para ficar ali marcando a presença. E o Jackson foi saindo, aí ele falou assim, não, vocês dá o treino hoje, não, dá o treino amanhã e tal, e aí ele foi jogando a responsabilidade para mim e foi se Quer dizer afastando. que, então, resumo da obra, você não chegou e disse, hoje eu sou sensei. Você foi sendo colocado e foi assumindo, né? Exatamente. Entendi. E aí eu fiquei dando treino como faixa marrom. Aham. Depois o Jackson chegou e falou, Farias, eu acho que pelo tempo de faixa marrom que você tem, né, e tudo, você já deveria ser um faixa preta há muito tempo, né, então eu vou chamar aqui alguns professores, nós vamos fazer um cerimonial e vamos te dar a faixa preta para você poder dar treino como faixa preta. Aí ele foi, fez isso, ele chamou até o Sensei Sherman, chamou outros 6 que já eram Sim. faixa preta formados, e fizeram um cerimonial lá, fizeram uma apresentação, um negócio bacana, e me deram essa faixa preta para que eu pudesse dar o treino como faixa preta. A primeira Entendi. coisa que eu fiz foi fazer um diploma e pedir para ele assinar. Sim, Aí pedi lógico. para ele assinar, pedi para os professores que estavam presentes também assinar, né, para validar aquela faixa preta, né? Sim. Bom, daí eu comecei então a dar treino no projeto. Aí vem a segunda pergunta: por que o social? Eu sou policial militar há 29 anos, praticamente. Aham. Né? Eu ganho bem, o meu salário é um salário bom. Eu não dependo do karatê para sobreviver, eu não dependo do Sim. karatê para pagar minhas contas. E o karatê é uma paixão. Né? Eu redescobri essa paixão, né? Convivendo com aqueles meninos que já estavam lá no projeto, né? Que eram os alunos que estavam lá, que hoje são os meus alunos, são os meus atletas, né? E a gente vai, começa a conviver com esses meninos, com esses adolescentes, com as crianças, e eles passam a fazer parte da nossa família, é uma família mesmo. Sim, eu Exato. sinto quando eles sentem, eu fico triste quando eles estão tristes, eu fico feliz quando eles estão felizes. E a gente passa a ser uma família de verdade. E eu Já abracei, respondendo a pergunta eu da abracei Alessandra, essa você se causa. arrepende disso? Tem Em alguma coisa? nenhum, em nenhum momento. Para mim, Sim. foi um presente que Deus me deu.
né? Ótimo. Assumir esse projeto, assumir esses jovens, assumir essas crianças e mostrar para eles que o karatê ia muito além daquele mundinho ali da escola. Então, a minha primeira coisa, quando eu entrei lá, que eu falei, gente, agora o Sensei aqui sou eu, quem vai dar aula para vocês sou eu, quem vai treinar vocês aqui sou eu, né? O Jackson agora é só visita aqui, né? Apesar dele ser o presidente, ser o dono do projeto, mas aqui nesse núcleo, quem apita agora sou eu. E nós vamos fazer o seguinte: Qual era a federação, CC, que o senhor era afiliado antes? não tinha federação, não tinha Certo. nenhuma, Aí, não era a partir desse momento, eu acredito que o senhor decidiu, então, se filiar a uma federação. isso. Aí Nesse caso, né? foi um efeito dominó, né? Sim, Foi gerando o efeito dominó. A primeira coisa que eu fiz foi falar para eles que a partir daquele momento nós iríamos competir, sim, porque atleta que não compete não é conhecido, então eu aqui como exemplo disso, né? Não competi, o período que eram as competições eu estava afastado, então sim. não era conhecido. Então, atleta que não compete não é conhecido. Então, vamos entrar no circuito, vamos competir, vamos mostrar quem nós somos, né? Vamos nos apresentar. Certo. Depois disso, veio a questão de ter o respaldo legal, porque mesmo enquanto projeto, nós temos que ter um respaldo legal de alguém Lógico. que esteja acima da gente, que aí no caso vem a federação, e acima da federação a confederação, né? Para que a gente pudesse homologar faixas pretas. No caso, eu também participei, eu fiz exame de faixa preta pela federação, pela confederação, o senhor estava lá, né? A pergunta, Sensei, é por que você escolheu a FCKDF, né? Já que a gente está entrando no mérito de ter escolhido uma federação, porque assim, vamos dizer que a minha visão é a seguinte: você assumiu um trabalho, você quis legitimar esse trabalho e você decidiu, vou escolher uma federação. Mas por quê? A pergunta é, por que a FCKDF, né? E, logicamente, a sequência é a mesma, né? FCKDF, CBK, e hoje, graças a Deus, o senhor é graduado de CBK. Mas por que essa Ok. decisão? Porque eu tive oportunidade de conhecer todas, quase Sim. todas, vou dizer assim, né? Daqui do âmbito Aham. da nossa região, eu participei de campeonatos pela CEBAM, que é a confederação lá do Pará, né? Que tem representante aqui em Brasilinha, né? Eu participei da FCKI com o Marcelo, o campeonato do Marcelo, fui lá, estive lá, levei os meus alunos para participar de eventos da FCKI. Eu participei de eventos da FCK e eu participei do evento também da associação, da Federação do Marley, eu não lembro o título, se você puder me CBMA. ajudar aí. Isso, CBMA, isso. Então, eu estive em todas essas. Certo. Não me associei a nenhuma porque eu queria conhecer e ver qual que se enquadrava melhor para a minha realidade e para as minhas necessidades, né? Bom, Sim. quando eu fui através do CCM Val, porque eu tinha dois atletas que estavam disputando o brasileiro, mas não podiam disputar pela minha associação, porque precisava estar ligado à federação, e nós ainda não éramos ligados à federação, já eram ligados à FCK, né, Sim. o MVAL. Então, os meus dois atletas competiram no brasileiro pela Federa- a MVAL, inscritos na federação, na Entendi. FCK. E aí eu tive a oportunidade, durante os treinamentos lá no Gama, no dojo do Sensei Abdias, de conversar com o Heitor, Sim. de conversar com o Shihan Gerard, né, de conhecer você, né, e observar, porque eu converso muito, eu brinco muito, mas eu sou bastante observador. Eu estou sempre prestando atenção em tudo que está acontecendo, né? E eu Entendi. comecei a observar os treinos, observar a seriedade, né? Ver o que aquela federação tinha para me oferecer e para os meus atletas. Então, eu não tive dúvidas na hora de tomar a decisão. Chamei o Jackson e falei assim, ó, amanhã nós vamos procurar o Sensei Heitor e nós vamos conversar com ele. Um dia antes de procurar o Sensei Heitor, eu estive com o Sensei Sherman, na casa do Sensei Sherman, eu e o Jackson.
E o Sensei Sherman falou assim, Farias, cara, você está perdendo tempo, porque você pode ter um amparo muito grande da federação. E eu vou te falar, não é porque eu estou lá não, nem por nada, mas é porque realmente, cara, é a melhor que tem. Entendeu? É a que tem mais condições, é a que leva para mais campeonatos, é a que tem uma amplitude maior, né? Sim, Resumindo até, é a federação hoje que faz parte da confederação que pode levar um atleta para a Olimpíada. A única que pode sim, levar é a CBK, né? Então, se você não tiver lá, você vai ficar remando contra a maré aí mais algum tempo. E depois dessa exatamente. conversa, eu vi que realmente a minha decisão já estava tomada, mas eu queria ouvir a opinião de uma pessoa que eu considero muito, o Sensei Sherman, um cara que eu tenho um respeito, um carinho muito grande por ele. Então eu quis ouvir primeiro a opinião de uma outra pessoa, mesmo já tendo a minha decisão formada. E Sim, depois que a gente entendi. conversou, aí juntou a fome com a vontade de comer, né? No outro dia eu peguei o Jackson, botei no carro e nós fomos lá e fizemos a nossa filiação da Unibrac na federação. Por que o social? O social é assim, eu olho para esses meninos e vejo eles como meus filhos, como meus Sim, parentes, né? E eu sei que eles, muitos deles não têm condições financeiras para muita coisa, né? E eu pensei sim, sempre em ajudar, né? Agora, como é que eu vou ajudar? Eu sozinho não dou conta de bancar todos esses atletas. Então eu comecei a procurar os empresários aqui da cidade. E esses empresários, cara, esses caras foram fantásticos, eles abraçaram a causa, né? sim. Eles acreditaram, principalmente, não é me gabando, mas principalmente na pessoa que estava pedindo. Você pode Porque, citar o nome dos empresários se quiser. Uma porque live aberta, se faça. você não tiver credibilidade, Sim, né, sim. não Você não adianta, consegue. não adianta. Então, é, o pessoal da Claro, que eu presto serviço para a Claro também, o Aham. pessoal da Claro, eles são os padrinhos desse projeto, porque eles abraçaram mesmo, eles doaram Sim, equipamento, doaram material, doaram inscrições diárias de viagem, tudo que eles puderam fazer para ajudar, o pessoal da Claro fez, o Robson, que é o dono da Claro, a Rutiel, são pessoas fantásticas e nunca disseram não, nunca. Aí tem o sim. dono do cartório, que também é um companheiro que tem ajudado a gente demais. Aí tem o dono da panificadora Pão Gourmet, o Marcelo, um cara do coração do tamanho do mundo, um cara muito bacana, né? Tem o dono do supermercado, tem o dono da gráfica, que é quem faz os certificados, quem faz os banners, quem ajuda com carteirinha, com tudo. A parte de gráfica, o cara sempre doou, sempre ajudou. Quando cobra, Entendi. cobra quase que um valor irrisório, né? Sim. E o dono da Clínica Fetos, que patrocinou inclusive essa nossa viagem para o Rio Grande do Norte, né? Ele patrocinou a inscrição dos meninos todos no campeonato, dos 3 atletas que eu levei, ele pagou a inscrição de todos os 3, né? Ele ajudou com as diárias. Então, eu tive a ajuda desses empresários para tocar o projeto. Resumindo, resumindo, assim, você está fazendo um trabalho e, logicamente, tem pessoas apoiando por conta disso, né? Do compromisso que você assumiu, Da logicamente, pelas pessoas que seriedade do trabalho. precisam, né? Precisam. E, Você citou aqui que a Clara ajudou também a rádio em algum momento através de você. Mas eu quero também, eu sei que assim, se a gente for citar todos, com certeza haverão outras pessoas patrocinando, mas tem algumas perguntas que eu ainda quero te fazer, né? Uma delas é que tem duas que eu acho muito importantes. Uma, não, aliás, vamos complementar, aí você só me responde. Hoje, no caso, você já é graduado pela FCK e pela CBK, qual o Dan que você tem hoje? eu sou terceiro dan. Terceiro Dan CBK, correto? FCK, CBK. Isso. Isso. Ano passado, nós estivemos juntos na seletiva, acredito na seletiva também você esteve junto, mas na final do Brasileiro, né? Eu acredito que se não fosse essa tomada de decisão sua de assumir um projeto, de fazer um trabalho bem feito, você também não teria assumido essa postura de técnico, né? De ir lá atrás e ver, sabe, ajudar. Então, como é que foi a sensação de estar lá
né? Porque eu acho que na ocasião, não lembro se foi lá que você fez o exame ou se foi na seletiva. Mas como é que foi a sensação de estar lá como técnico fazendo um trabalho com a seleção do Distrito Federal? Ó, a sensação é maravilhosa, né? Na seletiva, quando teve a primeira etapa, que foi aqui no DF, um professor, que eu não venho ao caso citar o nome, mas um Sem problema. professor falou para mim assim, eu estava sentado na arquibancada e a minha atleta estava lá dentro competindo. Aham. Minha atleta estava competindo, mas eu não podia entrar porque Porque não eu tinha não estava técnico. credenciado. Sim, Então, eu sim. fiquei na arquibancada. E esse professor falou para mim assim: olha aí, tá vendo o fulano correndo para lá, o fulano correndo para cá, lá, os caras ficam que nem doido. Não é muito melhor ficar sentado aqui e assistindo? Daqui a gente vê Nossa. tudo tranquilo, sossegado, e os caras ficam lá correndo que nem uns loucos. Aí eu olhei para ele e falei assim: Sensei, sinceramente, se eu pudesse escolher, eu preferia estar lá. É o melhor Eu lugar para preferiria, assistir. eu preferiria estar lá dentro. Mas é uma questão de ponto de vista, né? Para o senhor Sim, talvez sim, seja melhor aqui. Para mim, seria melhor lá dentro. Aí ele também não falou mais nada. sim. Eu fiquei extremamente feliz com o O fulano primeiro. era eu. Olha o rádio, ó, o fulano era eu. Tá certo, sensei. O, eu fiquei muito feliz com o convite Foi em para Brasília que poder você fazer fez o parte da exame ou foi na comissão final? técnica. Foi lá em Uberlândia. Foi em Uberlândia, Eu sim. fiz, eu fiz eu fui para lá. é, Devo isso de coração a todos vocês, ao Shihan, você, Paulo, Sensei Heitor, o Sensei Felipe, todos os outros senseis que fazem parte da federação aí. Devo muito isso porque nunca desmereceram a minha graduação de faixa preta, mesmo não tendo sido graduado pela CBK nem pela FCK, mas eu cheguei lá como faixa preta e todos me abraçaram, me respeitaram nessa condição, né? Sim, sim, não tem porquê. Fui registrado como faixa marrom, porque mesmo sendo respeitado e reconhecido pelos professores, a federação e a confederação, para todos os efeitos, eu era ainda faixa marrom, né? Então eu Entendi. fui registrado como faixa marrom. Mas eu fui. Deu uma travada, vamos aguardar, sensei. Desculpa, o pessoal Não, ligou. tranquilo. Sensei Nonoyama, só respondendo o Sensei Nonoyama aqui, engano dele que a gente cansa tanto quanto o árbitro, né? Tanto quanto, eu não digo que eu não acho que a gente canse menos ou que canse mais, porque a gente corre também o dia inteiro, a gente não descansa, a gente também não almoça, a gente não para nem para almoçar. Então eu acho que merecido, as duas categorias, sinceramente, merecem aplausos, porque a gente não para o dia inteiro. Não, Mas, sem dúvida. Nós estamos convivendo o tempo todo com, não só com os técnicos, mas também sim, com o pessoal da arbitragem, que, além de serem árbitros, são nossos amigos e também são professores, estão sempre com a gente nos eventos, em todos os locais, né? na minha E te dizer que opinião, arbitrar realmente não é vida, é paixão, porque eu sei que é difícil. eles são fantásticos, eles Sim, merecem todo o sim. nosso respeito, toda a nossa consideração. Sessei Nonoyama, não só ele, como todos os árbitros. Eu sei que ser Merece. técnico lá no ano passado foi uma emoção boa, né? Mas como foi ser técnico dos seus alunos na hora da competição, num evento como a final do Brasileiro? Pois é, olha só, a diferença está aí quando teve aquele comentário do professor que era melhor estar na arquibancada. E eu falei para Aham, ele que não, que era melhor, se eu pudesse escolher, eu preferia estar lá dentro. E eu tive a oportunidade de estar lá dentro, né, e poder sentar para a minha atleta, né? Foi assim, a atleta que eu treinei, que eu preparei, né, que chegou naquela condição de disputar uma final, porque eu dei as condições para ela, tanto técnicas como condições financeiras, para que ela pudesse estar ali. Então, para mim, estar sentado ali e ver, vivenciar aquele momento, não tem nada que pare, né? Não tem sim, nada que seja melhor do que isso, né? É ver o meu trabalho ali, né? Porque o atleta compete, mas ele está ali mostrando também o professor dele. Porque se ele fizer uma lambança lá, todo mundo vai apontar e falar, aquele ali é aluno do fulano. Mas se ele sim, fizer sim. bonito, então ele vai falar assim, ó, aquele ali é aluno do fulano. Então eles estão nos espelhando naquele momento.
E para mim ficou fantástico a oportunidade de poder sentar para o meu atleta e para os atletas de outros professores. Olha a responsabilidade, porque eu vejo isso como uma grande responsabilidade. Era isso Não que eu ia só citar agora, Sensei. para o meu atleta, mas também para o atleta de um outro professor que está confiando a mim a responsabilidade de estar ali, né, O Sensei acompanhando o Gervan atleta citou dele. aqui, e eu concordo com ele, é um técnico para 20 atletas em cada turno, né? Acho que se a gente ganhasse um salário ali por quilometragem, a gente sairia muito bem de um campeonato brasileiro, porque a gente corre muito, né? Quantas vezes Sensei Heitor fosse almoçar, às vezes a gente ficava forçando, saía ali, tomava um copinho de açaí e voltava. Então, quando você fala que sentou para os seus atletas, e a gente sabe que não foi só para os seus atletas, né? A gente não Sim, teve essa discriminação, né? Então, assim, eu não chamaria nem de discriminação, escolha, né? E assim, é a só gente opção, né? via, é Brasília, a gente sentou, mas a sensação, eu acredito, foi aquela coisa assim, né? Monstruosa, porque, Sim, veja, é uma realização. Você está se realizando ali naquele momento. é uma É uma trajetória, realização. né? É uma trajetória. Sai, treina, para, volta, assume um projeto, filia numa federação, passa a ser técnico, vê seus alunos lá. Então, assim, por isso essa pergunta, porque, pelo menos para mim, e eu acredito que para você deve ter sido a mesma coisa, é uma emoção assim que na hora é difícil segurar, né? É difícil de descrever, né, Sensei? É Sim, difícil com de certeza. descrever o que a gente sente quando senta ali, né? É uma emoção e uma responsabilidade muito grande. Sim, sim. Uma mistura de muitos sentimentos. Às vezes É, a frustração também, quando a gente vê o nosso atleta, ou um atleta que a gente está acompanhando, errar sim, um kata, né? Ou tomar um golpe ali numa luta que dava para ele ter evitado, e ele se afobou, e o cara aproveitou aquele momento e aplicou, e ele perdeu nos 30 segundos finais ali, 10 segundos finais, o cara toma um chute, leva um soco ali, perde a luta por detalhe. E a gente está sim. sentado ali e a gente sofre junto com ele. Gevan acabou de falar uma coisa que eu concordo, né? O seu atleta, né? Vamos dizer assim, o seu atleta ele é até o momento em que ele decide ir para o brasileiro. A partir do momento que ele entrou naquele ônibus, todo Não é atleta mais é meu nosso. atleta. Não, todo atleta é Exatamente. nosso. E a gente realmente, eu acho que a gente incorpora muito isso, né? Então, o Sensei tá certo, sim. Tá Seleção de brasiliense parabéns. é uma só. Isso, não, Representamos o DF a partir do inteiro, não tem momento como. que o atleta ele é classificado e vai competir representando o Distrito Federal, ele já não representa mais a associação dele, ele está representando o Distrito Federal. Então ele não é Sim, mais o meu atleta, ele é atleta de Brasília, todos da de Brasília. seleção, né? Sim. Sensei, Isso aí mudando, é sim, perfeito. mudando um pouquinho aí, né, a ótica, o senhor veio do social, auxiliando o Jackson, depois a gente já falou da questão da seleção do Distrito Federal, depois de técnico. Nós sabemos, né, que esse ano mesmo com essa pandemia toda, o senhor como projeto, um dos projetos seus é a abertura, né, a construção e a abertura do seu próprio dojo, né? E a gente gostaria de saber como é que está esse processo, como é que está sendo esse processo para você, né? E qual é o objetivo, qual vai ser o objetivo maior da Bushido Kyokai? Sei. Esse processo está sendo cansativo e Sim. prazeroso, né? Ah, com certeza. É uma realização. Por que que eu decidi ter um local? Decidi abrir um dojo? Eu dava treino na escola pública. Certo. E, particularmente para mim, seria muito cômodo permanecer na escola pública. Porque lá eu utilizo o espaço público, onde eu não pago nada, eu Sim. uso água, eu uso luz, né, gasto energia, gasto água, ocupo o espaço e não pago nada por isso. Para mim seria muito cômodo permanecer lá tranquilamente. Sim. Mas eu não pensei só em mim quando tomei essa decisão. Eu pensei nos meus alunos, pensei nos meus atletas. Porque para eles, treinar 2 vezes na semana, 4 horas por semana, e competir no nível que eles estavam indo competir, em nível de brasileiro, até sul-americano, que tentaram vaga esse ano para o Sim. sul-americano, né? Atletas que estavam conseguindo vagas até se classificar até para a final de brasileiro, e não estavam tendo tempo para treinar.
E quando eu falo de tempo, eu também falo de condições materiais, né? Que é Sim, um local apropriado para poder treinar num tatame, né? Ter um espelho para onde ele possa, ele mesmo, se ver no espelho e corrigir a postura, corrigir a base, corrigir alguns movimentos, né? sim, E sim. aí eu pensei, se eu quero competir nesse nível, se eu quero que os meus atletas estejam competindo nesse nível, eu preciso também dar para eles condições para estarem nesse nível. Condições, exato. E como é que você escolheu o nome da associação, Sensei? Só para passar, para não esquecer aqui, porque foi o que o Sensei Hard perguntou. Você está montando todo um projeto, você tem toda uma ideia de dar condição para o seu atleta melhorar, mas como é que você escolheu o nome da associação? Bushido Kyokai, né? Bushido é a conduta de honra, o código de honra dos samurais, Sim, né? sim. E os samurais, eles tinham, se eu não me engano, 58 regras, que são esses códigos, Aham. né? O nosso Dojokun, que nós das artes marciais hoje, praticamente quase todas as artes marciais usam, né? O Dojokun, ele foi tirado de dentro desse Bushido, que era Sim, essas regras dos samurais, né? Então, eu peguei o nome Bushido em respeito ao que as regras. representa as Sim, regras, em respeito ao que essas regras representavam para esses guerreiros que eram os samurais, que eles seguiam essa conduta muito à risca. Inclusive, tem das condutas lá, das normas, que eles tiram até a própria vida. Né? Eles cometem o araquiri, né? Tiram a própria sim. vida. Então, é uma coisa muito séria. Né? E eles cumpriam isso à risca. E o E o Kyokai? Kyokai é porque a primeira escola de karatê fundada no Japão por Kenjin Funakoshi e reconhecida pelo governo japonês chamava Nihon Kawari Kyokai. Sim, E então, em virtude dessa primeira escola ter sido fundada pelo mestre Funakoshi, em respeito a ele, em homenagem a ele também, eu utilizei o Kyokai. Né? entendi. Então, o Bushido em homenagem aos samurais e E o o Kyokai em Kyokai, homenagem ao sim. mestre Funakoshi. Shehan Gerardo falou aqui, necessariamente, assim, Farias, seu trabalho engrandece muito a nossa federação, né? Eu acredito, Farias, que a gente não tem como a gente deixar de elogiar realmente essa conduta sua de abrir um social, de se dispor a montar uma associação para capacitar tecnicamente, dar condições de um atleta tecnicamente estar no nível que você quer que ele atinja, né? Ou seja, você vai cobrar, mas você está dando condições dele a fazer. E aí Exatamente. aí vai ser questão de opção. Eu quero, eu tenho como, eu não vou. Então, assim, é a opção dele, né? Sim. E concordo com o Jean Gerardo. O seu trabalho, né, engrandece muito a questão da federação por ter escolhido a FCKDF para se filiar. Eu falo isso com muito orgulho de estar também filiado lá. Eu tenho orgulho de dizer que os professores do Distrito Federal, todos os senseis do Distrito Federal, as associações, elas têm uma meta muito bem definida e um trabalho muito bem definido, principalmente na parte social, né? E você não é diferente disso. E, assim, parabéns pela iniciativa, a, por tentar, né, dar essa condição. Como você falou, tinha todo o conforto do mundo para não se preocupar com isso, mas tomou a decisão de fazê-lo, né? Então, Sim. parabéns por isso, realmente. Essa parte ficou assim bem entendido. E como é que tá assim? Tá perto de finalizar? Oh, lá são duas etapas, CC. E o prédio ele Heitor, tem, não... Heitor é triste, cara. o Vai lá. prédio ele tem dois pavimentos, né? Aham, sim. Um térreo e um segundo Pavimento piso. superior. Sim, Isso. Então, a parte de baixo ela já está concluída. Nós estamos com detalhes, né? sim, As barras de segurança ali para proteger o espelho, né? Porque nós temos que pensar nas nossas crianças, né? Que tem umas criancinhas que são bem elevadas e espelho é sim. uma coisa perigosa, né? Então, eu vou colocar ali uma barra de segurança para evitar a aproximação nos espelhos das crianças. E pendurar saco, local para pendurar o saco, para pancada, essas coisas assim, mas 99% da parte
de baixo, do primeiro salão, já está concluída. E Sim. agora eu comecei essa semana já a trabalhar na parte de cima, que são aonde vão ficar os banheiros, né, aonde vai estar o Entendi. depósito e aonde vai ter um segundo salão. Porque a minha Entendi. ideia qual é, Sensei? A minha ideia é que eu esteja dando um treino no primeiro andar ali de catar, por exemplo, e o senhor ou o Sensei Felipe esteja dando treino de Shiai no segundo Lá em piso. cima. Entendi. Ao mesmo tempo, o pessoal do catar embaixo treinando catar, o pessoal do comitê treinando comitê em cima, Sim, né? sim. Então, Melhor a minha aproveitamento, né, do espaço. E como são dois salões grandes, né? Um já está Sim. pronto, já está com tatame montado, já está concluído praticamente. Eu já comecei a movimentar para fazer a parte de cima, para a gente ter também um espaço em cima. Quando o Shihan Gerardo, ou um outro professor, você, ou o Heitor, qualquer um que se disponibilizar a dar um curso, nós tenhamos também um local Sim. bom, né? Com espaço bom para fazer esse curso, né, para ministrar essas instruções, tudo. Né? Então, a minha ideia nunca foi individualista, fazer Sim. algo para o Bushido Kyokai. Não. Eu estou fazendo algo para a federação, que fique bem claro isso. Inclusive, o Shihan Gerardo está aí, está assistindo a live. Viu, Shihan? É para a federação, é para que todos os professores, independente de quem seja, de onde esteja, se quiser ocupar o espaço, às vezes não tem um local apropriado ali para treinar um atleta, o espaço está lá para todos, para quem quiser usar. É nosso, é da Bushido Kyokai o nome, mas a federação vem em primeiro lugar. Sim, tranquilo, Sensei. Eu acredito que essa mensagem realmente foi bem passada. O Sensei Heitor, eu não vou deixar de fazer a pergunta, porque eu tenho certeza que ele vai me cobrar isso depois. Ele perguntou se o senhor está recebendo currículo, né? Se o senhor está solteiro recebendo currículo, porque a notícia da vez é que eu estou namorando, então ele quer saber se o senhor também. Se quiser responder, senão a gente passa para a próxima. Diga para o Sensei Heitor, viu, Sensei Heitor, que eu fico muito feliz que o Sensei Paulo esteja namorando, né? Porque ele é um cara que merece muito encontrar alguém que faça ele feliz, porque ele é um cara muito bacana. Merece Obrigado, ser feliz Sensei. e ele tem todas as condições de fazer qualquer pessoa feliz também. E eu não estou namorando, mas eu dou os meus pulos por aí. Tá certo. E Sensei, como é que a comunidade está recebendo aí o seu projeto, essa construção da Bushido Kyokai? Ó, Olá! chegou uma visita. O Sensei, o pessoal está recebendo de uma forma muito boa, né? Quando eu iniciei esse projeto da Bushido Kyokai de montar o Sim, espaço da Bushido Kyokai, eu estou levando do projeto 47 alunos que certo. estão ativos, porque matriculados eu tenho 56 alunos no projeto, mas que estão ativos, treinando, participando de eventos e tudo, eu tenho hoje 47 atletas do projeto. Qual é a minha ideia quando eu montei esse espaço? Usar esse espaço com o projeto, mas também como academia. Porque Sim, aqui eu vou falar, inclusive, isso aí é uma coisa importante para alguns professores também. Eu tenho aqui algumas pessoas que são conhecidas minhas, que já me falaram que não colocam o filho para treinar em projeto, porque acha que projeto é uma coisa assim muito fraca, coisa de pobre. É sério. aí na hora de Acha tirar o que, dinheiro para pagar também acha sim, ruim, né? acha que projeto é uma coisa assim que a gente faz para coitadinhos, né? Entendi. E que não, se eu prefiro que meu filho, se tivesse que treinar, treinasse numa academia. Eu preferiria pagar uma academia para o meu filho do Aham. que dizer que meu filho treina em um projeto social. Eu já ouvi isso. Eu Sim, já sim, ouvi. com certeza. Então, o que é que eu fiz? Eu juntei o útil ao agradável. Eu A criei estrutura um você tem, espaço, né? Então, eu montei o espaço, e aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os meus atletas que já faziam parte do projeto e vou colocar eles para treinar em regime de bolsa. sim, E todos os outros atletas que fizerem inscrição a partir do momento que eu abrir as portas serão
atletas de academia, não de projeto. Aí vão pagar mensalidade. Entendi. Entendeu? Vão pagar mensalidade. Então, quando eu comecei a mexer na obra, e agora que ela já está praticamente finalizada, sei, eu já recebi mais ou menos 60, isso que nós conseguimos lembrar, 60 atletas, pessoas que passaram ali, homens, mulheres, crianças, pais que falaram que vão matricular os filhos, mais ou menos aproximadamente 60 pessoas que vão entrar para treinar como academia. Entendi. Entendeu? Escolha de cada um, né, Sensei? Com certeza. Aí, o que eu pensei? Eu vou cobrar R$ 50 de mensalidade. Porque é a realidade da população aqui. Mais do que isso, não tem condições. R$ 60 eu acho que é um valor acessível para a comunidade. Né, daqui. Pensando na condição dessas pessoas daqui, da realidade da comunidade aqui. R$ 50. Se R$ 50 pessoas fizerem a inscrição, novos alunos, 50 a R$ 50 dá R$ 2.500 por mês. R$ 2.500 por mês, eu pago água, luz, aluguel e ainda sobra dinheiro para mim investir em equipamento, em material, pagar a inscrição de alunos em competições, poder levar eles para algum lugar, sem tirar do meu bolso. Tá correto, Sensei. Isso aí com certeza está correto, de acordo com o que eles mesmos pediram, né? Sensei, a gente está chegando... Só um minutinho, só para concluir. Sim. Com esse local já pronto, do jeito que está lá, eu já tive professor de judô, pedindo para ocupar o espaço, horário, um dia e um horário, professor de jiu-jitsu, professor de muay thai e uma professora de dança. Não, com certeza vai ser muito bem aproveitado. Pedindo para ocupar um dia e um horário para poder ocupar o espaço. Se eu cobrar R$ 250 de cada um desses professores para eles ocupar o espaço lá mensalmente, só com o dinheiro desses professores, eu pago o aluguel do prédio, sem tirar o dinheiro das mensalidades. Com certeza, Sensei. Isso aí vai dar muito certo, sim. Sensei, né, a gente está chegando aí quase ao final da live, né? E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os seus alunos, para todas aquelas pessoas que acompanharam a live aqui. E essa mensagem de ânimo, de alegria, sei lá qual a mensagem que o senhor queira dar. Tá bom? Para a gente poder encerrar a live com a sua mensagem para todos. Bom, eu vou agradecer a todos que estiveram aí, que assistiram, que participaram. Dizer para os meus atletas que estiveram aí, até mesmo os que não estiveram, não acessaram, que eu amo essas crianças, esses adolescentes, de coração. Para mim, como eu disse no começo aqui, são como se fossem filhos, né? Eu tenho um carinho, um amor muito grande por todos eles. Brigo quando precisa, reclamo quando precisa, mas também abraço e beijo. Né? Sim, claro, com certeza. São meus amores. Amo todos eles de coração. Né? Para os professores que estiveram aí, agradeço a presença, né? E agradeço também todo o apoio que recebi da federação. Quando eu falo federação, eu estou incluindo todos os professores que fazem parte da federação, tanto técnicos como árbitros, como professores de associações. O meu muito obrigado a todos vocês. Né? E a mensagem que eu deixo, Sensei, eu vou usar duas frases que eu uso como livro de cabeceira. A primeira: ser o que somos e nos tornarmos o que somos capazes de ser é a única finalidade da vida. Nós podemos ser o que nós quisermos, só basta querer. Exato. Todas as condições estão aí, todas as oportunidades estão aí, só depende de você querer fazer acontecer. E a segunda é mais ou menos parecida com isso também. Né? É uma historinha que diz assim: um pescador andando na praia encontrou um pedaço de madeira flutuando no mar. Pegou essa madeira, levou para casa e nela esculpiu uma linda estátua. Um amigo dele, vendo a estátua que ele fez, falou: nossa, que bonita estátua você fez. Aí ele falou: eu não fiz nada. A estátua sempre esteve aí.
Eu só tirei o excesso de madeira. Ô, Sensei. Sensei, nosso tempo está acabando realmente. Fica um grande abraço e o meu muito obrigado, tá? Ela deve encerrar.